Esse explorador está em busca da sua mulher amada, mas descobre que o destino não está para brincadeira, pois esse é o filme Imprint de 2006, e eu sou a F, o explorador feliz. Mas se prepara, pois hoje teremos muitos plot twists, então vamos recapitular. Tudo começa com um pequeno barco passando por um lago escuro e sinistro, e muitas pessoas com cara de malucas estavam chegando, mas no meio havia um estrangeiro e todos começam a zoar com ele, mas ele prefere ficar sem falar nada. E no caminho eles acabam batendo em alguma coisa e era um corpo, porque naquele lugar coisas estranhas aconteciam. E o barqueiro diz que provavelmente ela não aguentou viver na ilha e tentou fugir, mas sem barco era impossível e ela ainda estava carregando um boneco. Chegando na ilha, parecia um lugar de festas, e uma geisha está tocando violão de 2 cordas e todos estão animados. Mas é aí que entendemos o porquê, pois em uma janela está cheio de mulheres querendo dar uma brincada. Então aquele lugar era a casa das primas do Oriente, e o estrangeiro começa a olhar, mas não tinha nada que o atraísse, porque todas pareciam iguais. Mas de fundo ele percebe uma diferente que estava escondida e não queria trabalhar. E a dona do lugar começa a bater nela para que ela traga dinheiro. E um cara baixinho com cara de vai dar merda aparece e pergunta o que ele estava procurando, porque eles tinham de todos os tipos. E o estrangeiro diz que estava em busca de uma mulher chamada Komomo. E o dono diz que não sabia quem era e nunca tinha escutado esse nome, mas pela cara dele com certeza ele sabia. E como ele não tinha o que fazer ali, ele diz que iria embora, mas o dono do lugar diz que não haviam barcos de volta. E essa hora era muito perigoso, e por ser um estrangeiro, vai ganhar um desconto no quarto e na acompanhante. E nisso ele escolhe a mulher que estava de fundo, porque ele sente que ela sabia de alguma coisa. Ele vai para o quarto já que não tinha o que fazer, e chegando no quarto, ele começa a ser tratado bem e trazem sua janta. E ele começa a lembrar da mulher que conheceu e que roubou seu coração, e seu nome era Komomo, e ele a conheceu em uma de suas viagens exploratórias, e ele prometeu que a levaria para seu mundo e eles poderiam viver felizes, mas quando ele voltou onde ela estava, simplesmente sumiu, e desde então tem procurado e sua última localização foi nesse lugar. E não preciso nem falar que vai dar ruim, né? Porque acho que ele confundiu a casa da sogra com a casa das primas. Uma mulher aparece, mas estava muito escuro. Mas quando ela acende as luzes, vemos que ela tem um segredo. Porque ela é meio geisha, meio prima e meio coringa. E ela começa a servir e diz que estava disposta a fazer tudo o que ele quiser. E ela diz que não gostava de aparecer porque as pessoas tinham medo dela. E ela começa a dizer que por causa de sua condição, ela viu o mundo espiritual e era muito assustador. Michael pergunta onde estava Komomo, e ela pergunta o que ele planeja fazer quando descobriu o que aconteceu, e ele diz que só queria levá-la para casa. Mas aí que vem o primeiro plot twist, pois ela diz que ela chegou na ilha há cerca de 1 ano, mas acabou falecendo, e Michael começa a ficar com raiva porque já estava em busca dela há muitos anos. E galera, sabemos que na vida real, ele chegaria e ela já teria no mínimo 3 bonecos com moreno tatuado com cara de bandido. Ele pergunta como isso aconteceu, e ela diz que um certo dia ela cansou de esperar o príncipe mágico chegar para buscá-la, e se faleceu porque aquilo era um pesadelo. E Michael começa a quebrar tudo porque a Komomo que ele conhece não seria capaz de fazer aquilo, porque ela tinha um coração puro. E agora ele está desanimado porque não tinha mais objetivo na vida, e perdeu esse tempo todo. Ele fica deitado sem saber o que fazer, e a mulher começa a dizer que ele ainda poderia aproveitar a noite e começa a escorregar a mão nele, e ela diz que não tinha um rosto bonito, mas sabia fazer coisas diferentes. Mas sabemos que quando o homem está decepcionado, a única coisa que levanta é a tristeza. Então ele não queria nada com ela e pede para ela contar uma história sobre a vida dela. E a geisha diz que ninguém nunca quis saber nada sobre ela, ainda mais por sua aparência. Ela começa a contar que veio de uma família muito pobre que vivia nos vilarejos, mas sempre eram expulsos por serem pobres. E uma certa vez eles conseguiram encontrar um lugar calmo para viver, mas a situação deles era muito difícil,
pois sua mãe trabalhava como parteira e seu pai colhia trigo, mas o que ganhavam era muito pouco para sobreviver. E para piorar, seu pai ainda estava muito doente e estava tossindo melado, então algo estava muito errado. E depois de um tempo, para não dar trabalho, ele decidiu se jogar no rio e no dia seguinte ele foi encontrado falecido. E como sua mãe não conseguiria criá-la, ela foi entregue a um mercador que daria uma vida digna para ela, e ela nunca passaria fome. Mas aí que vemos o golpe, porque no final, ela que virou a comida, e os clientes não gostavam de olhar para a cara dela, porque o Juninho baiano contundia na hora. No local, ela era muito julgada, e sempre deixada de lado porque só podia comer se conseguisse um cliente, mas era muito difícil. Mas lá no meio estava Komomo, que era mulher de bom coração e sempre ajudava quando podia. E quando todas começavam a zoar com ela, Komomo sempre a defendia e ela diz que estava naquele lugar esperando seu príncipe chegar para ela viver uma vida de rainha. E todas começam a ficar com inveja porque ela era mais nova e mais bonita. E todos sempre escolhiam, e sabemos que a vida não é tão fácil, pois a dona do lugar aparece e diz que alguém pegou seu anel de jade que valia mais que a vida delas. No quarto dela havia uma plantinha, e essa plantinha era a que Komomo gostava de usar. E é aí que tudo começa a dar ruim, porque elas começam a fazer várias coisas para que ela fale a verdade, e como ela era um produto de luxo, poderiam fazer qualquer coisa menos mexer no seu rosto, e em partes que apareçam, e começa a queimar seu sovaco. Que porra é essa, marreco? E como mesmo assim ela não falou nada, elas começam a pegar várias agulhas e começam a colocar debaixo de suas unhas. Então aqui vemos que passaram de todos os limites. E Komomo não fala nada porque claramente ela não fez nada, e abrem sua boca e começam a colocar várias agulhas na sua gengiva. E se você estiver almoçando, recomendo mastigar direito, porque quando o melado voltar, você não vai se engasgar. E para dar uma amenizada, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, que hoje eu tô bandida. Agora vamos continuar. Depois de tanta humilhação, ela decide confessar, e diz que realmente foi ela, mas havia perdido o anel. Então ela tem um momento de paz, e galera, se eu soubesse que era fácil assim, já estaria rico. E agora ela estava acabada, e a geisha aparece para trazer um pouco de água, mas ela já estava falecida. E Michael fica revoltado, e ele sabe que tem algo de errado, e ela estava escondendo algo, e uma voz começa a falar grosso, falando que já que ele quer verdade, então vai ter um plot twist, porque na verdade quem pegou o anel foi ela, porque ela queria uma pedra bonita, e Komomo viu aquilo, mas não falou nada. Então, para não ser pega, ela colocou a sua única amiga como culpada. A trairagem! Eu? E com uma amiga assim, é melhor ficar sozinha. E depois de tudo que ela passou, a geisha chega para trazer um pouco de água para ela se recuperar. O problema é que ela percebe que ela estava muito acabada e decide acabar com ela. Então o plot twist é que tudo aconteceu por culpa dela, mas ela se justifica dizendo que fez aquilo para que ela fosse pro céu e parasse de sofrer na terra. E se você não cansou de plot twist, se prepara, porque vem mais um. Pois Michael fica com raiva e fala que quer saber de tudo, e alguma coisa começa a sair da sua cabeça, e ela diz que na verdade sua família não era tão pobre, e sua mãe não era parteira, mas sim trabalhava tirando os bonecos, e acho que todos entenderam. E ela sempre apanhava do marido, que na verdade era um bêbado maluco. E sua mãe, depois de tanto trabalhar, acabou tendo uma filha, e ter uma mulher naquela época era muito ruim, porque não podia trabalhar. Então ela decide se livrar do boneco. O problema é que quando ela volta 2 dias depois, a jovem ainda estava viva, e desde então ela foi criada aprendendo o que a mãe fazia, mas todos sempre julgavam eles, porque até naquela época era algo ruim. E se você ainda não está satisfeito com os plot twists, toma mais um, pois na verdade eles foram expulsos de onde moravam, porque seu pai era na verdade seu tio, o irmão de sua mãe. Então quando tudo começa ruim, sabemos que termina pior ainda, e ela decide se revelar, e vemos o porquê as pessoas tinham medo dela, pois ela não era apenas uma, mas sim 2, pois sua irmã gêmea era uma mão escondida na sua cabeça que a obrigava a fazer coisas ruins, e ela que queria aquela joia. E no final, Michael percebe que estava ficando maluco com tantas reviravoltas e dá um tiro nela, mas ela diz que não pode ser falecida, e quando ele acorda, ele está na prisão por ser considerado maluco, e o espírito delas estava ali para o atormentar. E se você sobreviveu até aqui, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve com o sininho ativado, porque vou trazer outras histórias bizarras igual a essa. Agora vou nessa.
essa. Obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.